Oi pessoal, aqui é a Virgínia. Hoje você vai aprender a usar 20 verbos com a preposição em. A propósito, se você quiser aprender a usar os verbos mais comuns do português brasileiro, inscreva-se na minha Masterclass gratuita sobre verbos e preposições que vai acontecer neste domingo. Nesta Masterclass, você vai aprender alguns dos verbos mais usados na língua portuguesa e qual preposição acompanha cada verbo. Coloque no seu calendário, domingo, dia 20 de agosto, às 12 horas, horário de Nova York. Inscreva-se gratuitamente no site www.speakingbrasilian.com/freeclass. Vamos então começar nossa lição. Este é o segundo vídeo da série sobre regência verbal. No vídeo passado, nós estudamos verbos que são usados com a preposição de. Hoje, vamos estudar verbos que são usados com a preposição em. Eu preparei um PDF com uma lista de verbos usados com diferentes preposições. Você pode fazer o download gratuito no meu site. Vou colocar o link na descrição do vídeo abaixo. Agora, pegue papel e caneta e prepare-se para aprender 20 verbos que são acompanhados da preposição em. Vamos lá! Número 1. Acreditar em. Eu acredito em você. Rosa não acredita em contos de fadas. O verbo acreditar também pode ser usado com a palavra que. Você acredita que o português seja uma das línguas mais faladas no mundo? Número 2. Basear-se em. O filme foi baseado em um livro. O projeto se baseia em estudos científicos. Número 3. Concentrar-se em. Você deve se concentrar em seus estudos para aprender português. Ele precisa se concentrar em seu trabalho. Este verbo também pode ser usado sem preposição. Por exemplo, eu preciso de silêncio para me concentrar. Número 4. Confiar em. Pedro confia completamente em seus amigos. Ana não confia em estranhos. Número 5. Deitar-se em. Carol se deitou no sofá para descansar. As crianças adoram se deitar na grama. Este verbo também pode ser usado sem preposição. Por exemplo, hoje vou me deitar cedo. Número 6. Estar em. O verbo estar é usado com a preposição em quando falamos sobre localização. Por exemplo, eu estou em casa. Carlos está em seu escritório. Número 7. Focar em. Precisamos focar em resolver esse problema. Os estudantes devem focar em seus estudos. Número 8. Formar-se em. Adriana se formou em medicina. Renato está planejando se formar em direito. O verbo formar-se também pode ser usado sem preposição. Por exemplo, eles vão se formar este ano. Número 9. Ingressar em. Ela ingressou na Universidade de São Paulo. Aquela empresa americana quer ingressar no mercado brasileiro. Número 10. Investir em. A empresa está investindo em novas tecnologias. O governo deveria investir mais em educação. Número 11. Morar em. O verbo morar é usado com a preposição em quando falamos sobre localização. Por exemplo, ela mora em São Paulo. Nós moramos nos Estados Unidos. O verbo morar também pode ser usado com outras preposições ou sem preposição. Por exemplo, eu moro com meu marido. Nós moramos juntos. Número 12. Nascer em. Fernanda nasceu em São Paulo. Nós nascemos no Brasil. O verbo nascer também pode ser usado com outras preposições ou sem preposição. Por exemplo, ela nasceu com dom para a música. O bebê nasceu saudável. Número 13. Passar em. Ele passou em minha casa. O estudante passou na prova. O verbo passar também pode ser usado com outras preposições ou sem preposição. Por exemplo, eles passaram por uma ponte. Os anos passam rapidamente. Número 14. Pensar em. Ela está pensando em mudar de emprego. Eles estão pensando em viajar no verão. O verbo pensar também pode ser usado com a preposição sobre ou com a palavra que. Por exemplo,
Vou pensar sobre o assunto. Ele pensa que é importante cuidar do meio ambiente. Número 15. Apoiar em. Ela se apoiou no corrimão para não cair. A criança apoiou a cabeça no colo da mãe. O verbo apoiar também pode ser usado sem preposição. Por exemplo, os pais apoiam os sonhos de seus filhos. Número 16. Sentar-se em. Ela se sentou no sofá para ler um livro. As crianças se sentaram no chão para brincar. O verbo sentar-se também pode ser usado com outras preposições ou sem preposição. Por exemplo, eles se sentaram à mesa para almoçar. Sente-se, por favor. Número 17. Trabalhar em. Eles estão trabalhando em um novo projeto. Ele começou a trabalhar em uma nova empresa. O verbo trabalhar também pode ser usado com outras preposições ou sem preposição. Por exemplo, Carlos trabalha com seu amigo. Eles trabalham juntos. Número 18. Viciar-se em. Eles se viciaram na nova série de TV. Algumas pessoas se viciam em trabalho. O verbo viciar também pode ser usado sem preposição. Por exemplo, o álcool é uma substância que pode viciar. Número 19. Chegar em. Linguagem informal. O verbo chegar deve ser usado com a preposição a em linguagem padrão e formal, mas em linguagem informal do dia a dia é comumente usado com a preposição em. Por exemplo, eu cheguei em casa. Informal. Eu cheguei a casa. Padrão. Ele chegou no trabalho. Informal. Ele chegou ao trabalho. Padrão. E número 20. Ir em, também em linguagem informal. O verbo ir, de acordo com a norma padrão, também deve ser usado com a preposição a, quando indica um movimento de um lugar a outro, mas em linguagem informal é comumente usado com a preposição em. Por exemplo, ele foi no supermercado. Informal. Ele foi ao supermercado. Padrão. Ele foi na universidade. Informal. Ele foi à universidade. Padrão. É isso, gente! Chegamos ao final da nossa lista de hoje. Se você quiser aprender mais sobre como usar esses verbos e muitos outros em português, inscreva-se na minha Masterclass gratuita sobre verbos e preposições que vai acontecer neste domingo. Nesta Masterclass, você vai aprender alguns dos verbos mais usados na língua portuguesa e qual preposição acompanha cada verbo. Coloque no seu calendário, domingo, dia 20 de agosto, às 12 horas, horário de Nova York. Inscreva-se gratuitamente no site www.speakingbrasilian.com/freeclass. Lembre-se também de fazer o download do PDF que eu preparei para vocês. Você vai encontrar um link na descrição abaixo deste vídeo. Obrigada por assistir a este vídeo até o final. Antes de ir embora, lembre-se de deixar o seu like, inscreva-se e comente. Até a próxima. Tchau, tchau!